Olha, bom dia primeiramente você que está de casa. A partir de, talvez semana que vem, nós vamos fazer aqui, ministrar o curso Fé, pessoal. Quem já fez o curso Fé aqui na igreja? Você já fez? É bom, não é? Irmão, é muita coisa boa para a gente aprender, tá? Então, a partir de semana que vem, eu vou estar ministrando para você o curso Fé. A primeira lição vai ser essa daqui, pessoal, na semana que vem, tá? Qual é o nome da lição, pastor? Determinação. Você tem que ser uma pessoa determinada, tá? Então, a partir de semana que vem, nós vamos começar a ministrar o curso Fé, tá, pessoal? Tá aqui. Todos vocês vão receber essa apostila aqui na semana que vem, na sexta-feira. Você vai receber essa apostila e nós vamos acompanhar um curso Fé aqui em nome de Jesus, amém? Quando você terminar esse curso Fé, você vai poder dizer assim, não, eu tenho um curso Fé na minha igreja, eu faço parte do curso Fé em nome de Jesus. Glória a Deus, mas hoje não é sobre isso não. Hoje ainda eu quero pregar para você uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu preciso transmitir essa mensagem da parte de Deus para você aqui em nome de Jesus, amém? Repete assim comigo, ó, eu não posso controlar tudo. É isso aí, pessoal. Você não pode controlar tudo. Você sabe que eu vou até ser um pouco mais ousado com você. Eu digo para você que de vez em quando a coisa precisa sair do controle com você. Pastor, como assim, pastor? Se a coisa sai do controle, a coisa começa a ficar bagunçada. Não, nem sempre. De vez em quando o negócio precisa sair do seu controle. Pastor, eu já vi pregadores, falando que a gente precisa ser controlado. Eu já vi pregadores falando que a gente precisa estar com controle. Mas agora o senhor está falando que eu preciso de vez em quando sair do controle. É isso mesmo. Aos pouquinhos você vai entender essa mensagem. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14. Olha que coisa interessante da parte de Deus. Que Deus me trouxe essa mensagem e falou assim, eu preciso que você pregue essa palavra para esse povo. Por isso eu lhe peço, preste bastante atenção hoje. Não deixe que as distrações venham tirar você dessa palavra não, pessoal. Pastor, quais são as distrações? O telefone é uma distração, né? Você está mexendo aqui na palavra, você está aprendendo, daqui a pouco o telefone toca. Já era, você perdeu aquele controle naquela hora. Daqui a pouco o pastor está pregando uma mensagem, alguém manda uma mensagem, como é que chama? WhatsApp, né? Alguém mandou uma mensagem para você no WhatsApp. Aí aparece aquela notificação lá em cima. Aí já era, você se desligou daquela palavra, daquela mensagem, que Deus queria transmitir para você. Alguém passou na rua e gritou, oh! Aí você já se desligou, olhou lá para fora. Então assim, irmãos, o diabo, ele sabe fazer esse tipo de coisa. Ele sabe distrair as pessoas. Por isso é importante hoje você prestar bastante atenção, porque essa mensagem aqui, eu acho que ela pode te ajudar muito nesse final de semana. Como assim, pastor? Você vai entender que quando a gente é uma pessoa muito controlada e quer controlar tudo ao nosso redor, dá problema. A situação complica. Você não pode controlar tudo ao seu redor. Quem é que tem que controlar a sua vida, pessoal? É Deus, irmão. Então, por isso que eu falei que de vez em quando você tem que perder o controle. Porque se só você controlar o negócio, pastor, eu controlo a minha vida, pastor, eu sou muito controlado, pastor, eu controlo tudo, sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai acabar se prejudicando. Por quê, pastor? Olha bem o que diz em Provérbios, capítulo 14, no versículo 12. Olha o que vai dizer Provérbios 14, verso 12. Diz assim, pessoal, há caminho que ao homem parece o quê, pessoal? Parece direito, mas olha o que fala na parte B aqui, ó. Mas o fim dele são os caminhos do quê? Da morte. Tem gente que é muito controlado. Tem gente que quer controlar demais as coisas. Tem gente que acha, pessoal, que tudo tem que ser da forma da pessoa e do jeito que a pessoa quer. E não é assim. Você entende que tem situações na vida que você tenta fazer um controle, você tenta controlar tudo, mas Deus muda tudo do dia para a noite? Sim ou não? Isso acontece. É uma roupa que você fala que vai usar no outro dia, aí quando está no outro dia, Deus muda tudo. Aí tem um dia que você se programa, não, amanhã eu vou no sacolão, depois eu tenho que ir no mercado, depois eu tenho que ir na igreja, depois eu tenho que fazer não sei o quê, e você controla um monte de coisa. Tem gente que até anota no papel, pessoal, o que vai fazer no outro dia.
Pastor, é errado eu fazer isso? Claro que não, pessoal. Você mostra que você é uma pessoa organizada, não tem nada de errado nisso. Agora entenda, tem dia que Deus vai mudar tudo. Deus faz assim. Você demonstra um autocontrole, só que daqui a pouco Deus vai lá e mexe com você, Ele muda tudo. É assim que o nosso Deus age. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, no versículo 12, há caminho que ao homem parece direito. O que significa isso, pastor? Tem coisa que as pessoas parecem que estão fazendo certo. Pastor, eu estou no caminho correto, mas de vez em quando Deus vai te mostrar que talvez o caminho que você está levando vai te levar para a morte. Qual é o caminho correto, pastor? Você sempre andar na palavra de quem, pessoal? De Deus. Quando você anda na palavra de Deus, Deus te abençoa. Por isso que, pastor, qual é o caminho correto? Como que eu não assumo o controle e deixo Deus assumir esse controle? Quando você deixa Deus tomar conta da sua vida. Você não anda mais como você não age mais como você agia, você não fala mais como você falava. Agora, você fala o que Deus manda você falar. Você age da forma que Deus mandou você agir. Você tem um comportamento de acordo com a palavra de quem, pessoal? De Deus. É assim que você vai começar a seguir a sua vida. Irmão, você sabe que o Lázaro, ele ficou quantos dias morto, pessoal? 4 dias morto. 4 dias Lázaro ele permaneceu morto, pessoal. A Bíblia diz, né, que ele já cheirava mal. Olha que coisa interessante. Só que eu quero mostrar uma coisa para você. Abre em João capítulo 11. Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 11. Olha que coisa interessante. No Evangelho de João, capítulo 11. Olha o que vai dizer no capítulo 11, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Olha que coisa interessante que vai dizer aí a palavra de Deus, pessoal. Evangelho de João, capítulo 11. Pastor, onde é que fica João? Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Ah, pastor, estou em Atos. Volta então, porque é em João. João, capítulo 11, versículo... Pode ser no 3. Versículo 3. Vai dizer assim, ó. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que o quê, pessoal? Aquele que tu amas. Então, você sabe que está falando de Lázaro aqui. Jesus amava Lázaro, né? E olha o que vai dizer no versículo 4 agora. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para o quê, pessoal? Não é para a morte, mas é para o quê? Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha que coisa linda, irmãos. Irmãos, você que está passando uma dificuldade, você que está passando um problema na sua vida, pastor, a minha situação é uma enfermidade. Eu estou com uma doença, pastor. E o médico até falou que isso não tem cura. Ele falou que não sabe como me ajudar. Jesus pode te ajudar. Ele é poderoso para fazer. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Pastor, mas ele falou que eu vou morrer. A última palavra vem do Reino dos Céus, pessoal. Não vem do médico. A última palavra não vem, né, de ninguém que você conhece, não vem da sua família. A última palavra, ela vem de Deus. E se Deus está falando com você aqui nessa manhã, toma posse da sua vitória. Levante sua mão assim, ó. Levante sua mão agora. Vamos supor que o diabo agora, ele está querendo correr para pegar o que está na sua mão. O que você vai fazer? Segura. Não deixe o diabo tomar isso de você, não. Quando o diabo tentar pegar você, segura a benção. Não deixe ele tomar essa benção, não. Amém, pessoal? Fica firme. Então você vê que Jesus deixa claro aqui, pessoal, que ele fala assim, olha, Marta, essa enfermidade aí, né, não é para a morte, não. Isso é para a glória de Deus. Fica tranquila, Marta. Você só precisa ter fé, pessoal. Olha para mim aqui, ó. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você precisa crer. Pastor, mas eu quero ver. Não, a Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11? O que ela fala lá? A fé é o firme fundamento, sim ou não, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é isso, pessoal. É você se manter, é você permanecer na fé, é você crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. É por isso que você tem que permanecer na fé. Se Jesus falou com você, permanece na fé. Ah, pastor, mas o médico... Não importa o que o médico falou. Entenda bem.
Não estou dizendo que você não tenha que ir mais no médico. Você tem que ir no médico, faz uma consulta no médico, você tem que ir lá, fazer uma bateria de exames, isso é importante. Agora entenda, a última palavra ela vem de Deus. Não vem do médico, não vem de ninguém da sua família, não vem de nenhum conhecido seu, seja amigo, seja ele colega, não. A última palavra ela vem de Deus. E quando você vem na igreja, Deus está falando com você. Deus está manifestando a presença dele sobre a tua vida aqui, pessoal. Entenda bem. E olha o que mais vai acontecer agora no versículo 20 agora. Ainda em João 11, versículo 20. Olha o que vai acontecer. Jesus deu uma palavra para Marta e para Maria. Mas olha o que diz no versículo 20 agora. Diz assim, ó. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ela ficou o quê, pessoal? Sentada onde? Olha que coisa interessante, irmãos. O que a Marta fez naquela... Quando ela viu Jesus chegando, o que a Marta fez? Ela saiu correndo, irmãos. Pastor, a Marta correu e a Maria, ela ficou sentada, pastor. Pastor, ela não fez absolutamente nada. Irmão, se você ver a palavra em Provérbios 19:2, não precisa você abrir não, mas em Provérbios 19:2, até anotei aqui, diz assim, ó, e o que se apressa com os seus pés peca. Aquele que é apressado demais, ele peca no final. Aquela pessoa que é muito afobada, que vive se apressando, essa pessoa uma hora ou outra ela vai pecar. Ela vai cometer pecado. Por quê? Porque a pessoa é muito apressada. Você vê que Marta, quando ela vê Jesus, ela sai o quê? Correndo. E Maria, o que ela estava fazendo, pessoal? Ela estava sentada. A Maria estava descansando no Senhor. A Maria permaneceu ali sentada. Então aquele que se apressa muito, uma hora ele vai pecar. Ele peca. Ele comete ato de pecado. Seja no falar, seja no avistar, seja no ouvir ou no comportamento. Se você se apressa, você vai pecar uma hora. Por isso que é importante você descansar no Senhor. Enquanto Marta estava correndo, a Maria estava parada. Alguns pregadores vão dizer assim, pastor, mas a Marta correu ao encontro de Jesus. Tudo bem, mas só que no versículo 21, vai dizer assim, ó. Disse, pois, Marta a Jesus. Quem foi que falou para Jesus? Marta. Ela diz assim, ó. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria o quê, pessoal? Olha que coisa, irmãos. Eu pergunto para você, o que se apressa, peca ou não peca? Irmão, a Bíblia ela é real. A palavra de Deus ela é verdadeira. Aquele que é apressado demais, ele comete pecado. A Marta, ela correu ao encontro de Jesus, mas para criticar a Jesus. Ela falou assim, Jesus, o senhor chegou atrasado. Se o senhor tivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, a Marta, ela era controladora. Ela gostava de controlar tudo ao redor dela. E a Maria, pessoal, o que a Maria estava fazendo? Ela estava lá bem sentadinha, esperando. A Marta correu ao encontro de Jesus, mas não foi para glorificar Jesus. Não foi para exaltar o nosso Deus. Ela foi lá para julgar, para criticar. Irmãos, o que tem de pessoas aí fora que são críticas, que criticam tudo, que falam de tudo, que só sabem julgar e criticar, não é brincadeira. Tem muita gente assim. A Marta corre ao encontro de Jesus, mas para criticá-lo. Ela falou assim, Jesus, se o senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela falou? A culpa é sua. A culpa é do senhor. Eu avisei para o senhor que ele estava morrendo. E o senhor falou que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E agora, Jesus, como é que vai ficar isso? O meu irmão morreu. E o senhor é culpado disso. Olha que coisa forte, irmãos. A Marta se apressou. Você lembra daquela passagem de Marta e Maria? Lembra disso? Quando Jesus entra na casa dela, o que acontece, pessoal? A Maria ela senta aos pés de Jesus e ela fica fazendo o quê? Ouvindo Jesus. Olha como a Maria ela era uma pessoa centrada. Deixava Jesus conduzir a coisa. Mas a Marta, o que ela estava fazendo? Ela estava trabalhando, meu irmão. Ela estava lá fazendo cafezinho, fazendo pão. Ela estava arrumando a casa. Ela estava fazendo um monte de coisa, menos ouvindo o que Jesus tinha para falar. Por isso que eu te falei no início, que você não pode se distrair. A hora da palavra de Deus é hora de você fazer o quê, pessoal? Ouvir com atenção. Porque aquilo que está sendo pregado para você hoje, quando você sair daqui da igreja, você vai começar a colocar em prática lá fora.
Pode acontecer uma situação quando você sair agora, que Deus te ajude, que nada aconteça. Mas quando você sair por aquela porta, pode acontecer uma ligação no seu telefone, pode acontecer um problema, alguma coisa, e você, meu Deus, eu tenho que ir lá resolver. Aí o Espírito Santo vai falar com você. Peraí, Jesus falou comigo hoje, eu não posso me apressar. Eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou orar ao Senhor e Deus vai me dar direção. Amém, pessoal? A Marta, ela ficou lá toda fadigada. E o que ela fala para Jesus? Lá na casa dela, ela fala assim, Jesus, o senhor não se importa que eu estou trabalhando? E a minha irmã está sentada aí, Jesus. Manda a minha irmã Maria trabalhar comigo. O senhor não se importa com isso? O que a Marta queria fazer? Ensinar Jesus a trabalhar. Irmão, deixa eu te perguntar. Você alguma vez já foi lá no reino dos céus? Nunca foi. Jesus, ele mora no reino dos céus. Como pode você querer ensinar Jesus como fazer alguma coisa? Como pode você querer ensinar ele como que você vai prosperar na vida? Como que você vai ser curado? Como que você vai salvar uma família? Não tem como, irmãos. Por quê? Porque Deus é poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. A Maria, ela estava sentada, mas a Marta, ela queria ensinar a Jesus como trabalhava para o reino dos céus, pessoal. Jesus estava ali sentado, ensinando a palavra, e Maria só estava o quê? Só ouvindo como ela tinha que fazer. E aí Jesus fala assim, Marta, Marta, você está muito afadigada com muitas coisas. A Maria, ela escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Olha que coisa linda, irmãos. A Maria escolheu a boa parte. Então hoje você que veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e você está aqui permanecendo e ouvindo a palavra, você escolheu a boa parte. Vira para essa pessoa que está atrás de você e fala assim, ó, você escolheu a boa parte hoje. Amém? Aí fala assim agora, isso nunca lhe será tirado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tudo nessa vida passa, mas o que permanece é a palavra de Deus. Então você que está ouvindo a palavra hoje, nunca vai ser tirado isso de você. Porque você está atentando para a palavra do Senhor. Irmãos, tudo nessa vida as pessoas se apressam. E por isso que pecam. Porque são muito apressados com os seus pés. Tem muita gente que erra aí fora porque se apressa. Se vai tomar uma atitude, uma decisão, se apressa. Faz rápido demais. Não pensa. Você sabe por que Davi, ele triunfava? Porque ele consultava a Deus tudo o que ele ia fazer. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava ao Senhor primeiro. Ele esperava a resposta de Deus. Ele esperava a resposta do Senhor. Isso é importante, irmãos. Aí no versículo 39, ainda no capítulo 11, no verso 39, já estou até terminando, pessoal. Essa mensagem é rápida e objetiva. No versículo 39, vai dizer assim a palavra de Deus, ó. Verso 39 agora. Irmão, não tente controlar tudo não, tá? Diz assim no verso 39. Disse Jesus, tirai o que, pessoal? Tirai a pedra. Agora é hora de você tirar a pedra, irmãos. Tem uma pedra que está te atrapalhando. Tem uma pedra que está impedindo você. Olha para mim aqui, ó. Lembra o que Jesus falou para elas lá atrás? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para o que, pessoal? Para a glória de Deus. E aí, o que elas fizeram? Quando Lázaro morreu, a primeira coisa que elas fizeram, né, e que aquele povo fez, é pegar uma pedra e fechar o túmulo. Irmãos, o que era aquela pedra ali? Estava impedindo Jesus de fazer a obra dele. Jesus já tinha declarado. Só que tem gente, pessoal, que mesmo Jesus dando a palavra para a pessoa, coloca uma pedra na frente para impedir o plano de Deus. Essa pedra que você está tentando colocar na sua vida vai te impedir. Você está tentando colocar um obstáculo em tudo. Você vem à igreja, Deus fala com você, mas daqui a pouco quando você sai, a vida está difícil. Não, irmãos, você veio aqui para aprender a palavra, irmãos. Você tem que sair cheio de fé daqui desse lugar, cheio de unção. Você tem que sair daqui falando, não, Deus falou comigo hoje, e hoje é o dia da minha vitória. Hoje eu vou reverter esse quadro que eu estou passando. Hoje eu vou receber a bênção de Deus sobre a minha vida. É assim que você tem que sair daqui. Não é de cabeça baixa. Não é assim, ai meu Deus, a vida está difícil. Não, irmãos. Deus, Ele quer te abençoar aqui nessa manhã. Isso que Deus quer trazer para você.
Por isso que aqui no versículo 39, está dizendo assim, ó, Jesus disse, tirai a pedra. Aí diz assim, Marta, irmã do defunto, disse, olha o que Marta vai falar para ele, ó, Senhor, já cheira o quê, pessoal? Já cheira mal, porque é já de 4 dias. Agora Jesus vai falar assim no versículo 40, pessoal, olha que coisa linda, ó. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás o quê, pessoal? A glória de Deus, diga graças a Deus, pessoal. Irmãos, essa mensagem aqui é linda, é ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que acontece aqui? Nessa hora, no versículo 40, Jesus está puxando a orelha de Marta. Ele está puxando. Lê o versículo 40 de novo, pessoal. Olha aí, no verso 40. E disse-lhe quem, pessoal? Jesus. Olha o que fala. Não te hei dito. Ele fala assim, eu não te falei, Marta. Eu não falei para você, Marta. Para com essa incredulidade, Marta. Marta, para de ser incrédula, Marta. Eu falei com você que isso aqui não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu te avisei lá atrás. Só que você botou a pedra, Marta. Irmãos, Jesus estava puxando a orelha de Marta. Ele estava ali chamando a atenção dela. Não foi de qualquer maneira, não. Ele estava chamando a atenção de Marta naquele momento. É isso que eu quero que você entenda. É nessa hora, irmãos, que nós precisamos permanecer na palavra de Deus. É nesse momento que nós permanecemos na palavra do Senhor, irmãos. Como diz aqui no versículo 40, ele está falando assim, ó, eu não disse para você, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus, eu vou mostrar para você. Aí no versículo 41, ele fala assim, ó, tiraram, pois, o que, pessoal? Irmão, dá para você entender que para Jesus fazer uma obra na tua vida, você tem que tirar essa pedra que está no meio do seu caminho? Tem que tirar essa pedra. Pastor, que pedra é essa? Pode ser a tua vista. Você pode estar querendo olhar demais para a dificuldade. Ao invés de você vir para a igreja e pensar assim, não, hoje Deus vai me abençoar, eu tenho fé nisso. Você vem para a igreja e fala assim, eu vou hoje, mas está difícil, está cada vez mais complicada a minha vida. Você está com uma pedra nos seus olhos. Você está colocando uma pedra no meio do seu caminho. Irmão, eu digo para você, se você tapar os seus olhos, você não enxerga nada. Faz assim, ó. Tampe seus olhos assim, ó. Tampe seu olho. Você está enxergando alguma coisa assim? Você não enxerga nada. Mas você sabe que existe um Deus. Você sabe que Ele pode te curar, que Ele pode te libertar. Só que os seus olhos estão te fazendo pecar. Tem uma pedra que está no meio do seu olho. Pastor, se eu não ver, eu não acredito. É igual o Tomé. Continua assim, que a queda vai ser grande. Por isso que é importante você crer na palavra de Deus, pessoal. Apenas creia. Não precisa sentir, não precisa ver. Você só precisa crer. Acreditar que Ele é poderoso. Não seja um controlador. Mais uma vez, Marta tenta controlar Jesus. Quando Jesus fala assim, ó, tira a pedra, Marta fala assim, Jesus, mas já cheira mal. Já tem 4 dias, Jesus. Agora já era, o senhor chegou atrasado. Você entendeu como ela era uma controladora? Marta queria controlar tudo. Não seja igual a Marta. Não tente controlar tudo na sua vida. Se você quiser controlar tudo na sua vida, você vai acabar pecando com seus pés. Não se apresse. Tenha calma. Jesus manda eles tirarem aquela pedra imediatamente. Ele fala assim, ó, pode tirar a pedra. E aí, pessoal, no versículo 41 ainda, vai dizer assim, ó, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças o que, pessoal? Graças te dou, por me haveres ouvido. Sabe o que Jesus está falando aqui? Está falando para Marta. Pai, ainda bem que o Senhor me ouve, porque essa Marta aqui não tem ouvido a gente, não. Que coisa interessante, irmãos. Você já tinha prestado atenção nisso? Olha o que Jesus fala aqui. Ele está novamente chamando a atenção da Marta. Irmãos, você sabe quando foi que o Lázaro já seria curado, seria ressuscitado? Quando Jesus declarou lá atrás, calma, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Naquele momento, Lázaro já tinha ganho a vida novamente.
Só que aí o que eu digo para você, a Marta começou a querer controlar tudo. Aí o que Jesus acaba falando aqui? Ele olha para o céu, Jesus, e ele fala assim, pessoal, Jesus é o próprio Deus. Eles são um só. Ele só fez a oração para chamar a atenção de Marta e de quem estava ao redor. Ele não precisava ter orado, irmãos. Ele é Deus. Mas ele olha para o céu e fala assim, ó, Pai, graças te dou, porque o Senhor tem ouvido aquilo que eu peço para o Senhor. Aí é como se ele falasse, porque essa aqui não está ouvindo nada, Deus. Essa aqui, os ouvidos dela, o comportamento está tudo diferente. Ela acha que ela pode controlar tudo. Ó, de vez em quando, Jesus está puxando a sua orelha e falando assim, ó, para de querer controlar tudo na sua vida. Para de querer controlar tudo. Tem gente que quer controlar tudo. A pessoa acha que pode controlar a casa. Pastor, minha casa eu controlo. Você vai acabar pecando com seus pés. Você pode ser uma pessoa organizada. Tudo bem. Mas controlar, quem manda na sua casa é quem, pessoal? É Jesus Cristo. É Deus. É Ele que manda na sua casa. Aí tem gente que fala até assim, eu sei que hoje não é culto da família, né? Mas tem gente que fala assim, pastor, no meu marido mando eu que controlo a coisa lá. Opa, peraí, Eva, você não pode controlar o teu marido, você tem que pregar quando não tiver oportunidade, você tem que fazer oração quando estiver passando alguma coisa, para Jesus mostrar na tua casa que você é uma mulher de Deus, ou você é homem, né, que a pessoa é homem de Deus. Você não tem que controlar tudo. Pastor, eu controlo, eu sou organizado, pastor. Pastor, eu sou muito organizado. Se alguma coisa sair do meu controle, eu fico doida, pastor. Cuidado com isso. Você vai acabar se prejudicando. Você não pode controlar as pessoas da sua casa. Você não pode controlar a sua casa. Você não pode controlar o seu trabalho. Você não pode controlar a sua vida financeira. Você pode ser organizado nessas coisas. Mas o controle vem do céu. Você tem que falar assim, ó, quando você sair de casa todo dia, Jesus, controla a minha vida a partir de hoje. Jesus, o Senhor vai me controlar a partir de hoje. Eu não mando mais em nada, Deus. É o Senhor que manda na minha vida. Senhor, pode fazer todas as suas vontades sobre a minha vida. Eu estou disposto a passar tudo o que o Senhor quer que eu passe. Essa é a oração, irmão, que você tem que fazer. É essa oração que você tem que permanecer na fé. Aí vamos voltar aqui para a palavra, senão a gente não acaba. Aí na palavra, vai dizer assim, ó. No versículo 42 ainda, diz assim, ó. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do quê, pessoal? Você viu aí que ele falou? Jesus falou assim, Jesus, eu só estou falando isso aqui por causa da multidão que está ao redor, só por causa da Marta, só por causa das pessoas que ajudaram a botar essa pedra, por isso que eu estou falando, Jesus. Ô Deus, né, de Jesus falando. Por isso que eu estou falando isso aqui, eu só estou falando, Jesus, ele fala assim, ó, Jesus, ô Deus, eu só estou falando por causa dessa multidão que está aqui. Só por causa da Marta, só por causa das pessoas que ajudaram a botar a pedra. Não foi isso que eu mandei ela fazer. Eu falei para ela crer, mas ela quis botar a pedra no caminho. Caramba, irmão, você viu isso aqui? Jesus está chamando a atenção daquela multidão. Vamos ler de novo, 42. Ele fala assim para Deus, ó, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu sei isto, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu o quê, pessoal? Irmão, sabe quando é que você vai crer que o próprio Deus enviou Jesus para te salvar? Quando você aceitar os planos dele sobre a tua vida. É nessa hora que você vai crer que Jesus é poderoso. Lembra do louvor aqui que nós acabamos de louvar? Com o nosso pastor Jaime? Lembra disso? O meu Deus é o Deus do impossível, não é isso? Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus pode fazer todas as coisas, pessoal. Você só tem que crer e parar de querer controlar todas as coisas. Fala para o seu irmão do lado e quem está atrás de você. Não tente controlar tudo, você não pode. É isso, irmãos. Você quer controlar tudo e você está se prejudicando cada vez mais. Deixa Deus controlar. Ele sabe fazer isso. Pastor, também sei, não sabe não. Não sabe. A gente não sabe controlar tudo. A gente se perde no meio do caminho. Por isso que eu disse para você, e o que se apressa com seus pés peca. Está lá em Provérbios 19:2.
Se você se apressar demais, você vai pecar. Provérbios 19:2. É isso. Não se apresse. Que interessante, né, irmãos? Que coisa boa. No versículo 43, vai dizer assim, ó. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para o quê, pessoal? Vem para fora. Deixa eu te perguntar. Jesus foi lá pegar na mãozinha do Lázaro? O que ele falou? Vem. Bora, vem, Lázaro. Vambora. Lázaro, sai daí. Já tiramos a pedra, agora você pode sair. O empecilho que tinha no teu caminho já saiu. Olha para mim aqui, ó. A pedra que estava no teu caminho, Jesus está tirando hoje. Hoje. Você só tem que aceitar e fazer força para tirar essa pedra. Ele já deu a palavra dele, pessoal. Você só tem que tirar essa pedra agora. Quando a pedra saiu, o que Jesus falou para Lázaro? Lázaro, vem para fora. Jesus está te chamando. Tira a pedra do meio do caminho. Jesus está te chamando agora, vem. Deixa comigo agora. Deixa que eu faço agora. Não seja um controlador. Pare de controlar tudo. Jesus vai controlar a sua vida a partir de hoje. Jesus está falando, agora a pedra já saiu, Lázaro. Pode vir. Já tirou o empecilho humano que estava no meio do teu caminho, já saiu. Agora você pode sair. Lázaro ganhou vida, pessoal. Ele ressuscitou. Há alguma coisa impossível para Deus? Nada. Pastor, é uma doença, uma enfermidade. Jesus pode curar você a partir de hoje e vai fazer. Pastor, meu caso é outro, é a família, pastor. A minha família, pastor, mas está tudo bagunçado lá. Não tem que controlar. Deixa Deus controlar. Entrega essa pessoa na mão de Deus. Deus, a partir de hoje, é o Senhor que vai controlar essa pessoa. Eu não vou mais ficar aflito, eu não vou mais ficar preocupado, eu não vou mais ficar aborrecido. Deixe Deus controlar. Deixa Ele. Pastor, mas se essa pessoa passar os problemas da vida, pastor, e se ela passar muita luta? Quem é que está no controle? Deixa passar. Deixa passar. Pastor, mas eu não sei, pastor, e se o problema aumentar? Deixa. Deixa. Porque Jesus, Ele quer que você tire essa pedra. Olha o que eu vou falar para você, ó. Talvez, para essa pessoa ser abençoada, é você que está colocando essa pedra no meio. Tem coisas que às vezes nós somos uma pedra no meio do caminho das pessoas. Jesus quer mudar a pessoa, Ele quer transformar. Mas só que de vez em quando você é a pedra. Você está entrando no meio e está atrapalhando o plano de Deus. Você está atrapalhando o plano do Senhor. Jesus quer fazer, mas toda vez que Ele vai, você faz assim, ó. Não, Jesus, aí não. Essa pessoa não pode passar por isso, Jesus. Você está atrapalhando o plano de Deus. Eu me lembro, irmãos, no dia que a minha mãe falou assim, ó, a partir de hoje, eu entrego você na mão de Deus. Eu me lembro até hoje dessa palavra da minha mãe, irmãos. Isso mexeu comigo. A minha mãe falou para mim, ó, eu já passei noite sem dormir por causa de você. Você está pensando que eu sempre fui assim? A bênção de Deus? Eu fui adolescente, irmão, fui jovem. E a minha mãe virou para mim um dia, eu não sei qual palavra que o pastor deu para ela naquele dia, irmãos. Eu não sei qual foi a palavra que o pastor dela pregou para ela, mas ela virou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje, eu não vou mais ficar madrugada acordada por causa de você. A partir de hoje, eu não vou mais chorar por causa de você. A partir de hoje, eu não vou mais ficar preocupado por causa de você. Eu vou deitar no meu travesseiro, eu vou dormir. Eu estou entregando você na mão de Deus. Irmão, fiquei assim, ó. A senhora não vai mais orar por mim, não? Não. O que eu farei já está determinado. Eu não preciso mais ficar toda hora orando por você, não. Está consumado. Irmão, eu lembro disso até hoje. Sabe o que aconteceu depois? Estou aqui, ó. Eu estou pregando a palavra para você, irmãos. Eu estou pregando a palavra de Deus para você, irmãos. Eu fui para a igreja, eu e minha esposa, chutando pedra na igreja, indo para a igreja, né? Que coisa ir para a igreja uma hora dessa. E eu fui, irmãos. Por quê? Porque Deus, de vez em quando Ele quer, irmãos, quando está na hora, Ele bota uma corda na pessoa, Ele puxa a pessoa. É assim que Ele faz, irmãos. E foi assim que Ele fez comigo. E eu cheguei na igreja lá, irmão, e o pastor pregava, se o pastor estiver assistindo essa pregação, o meu pastor lá, né, quando eu comecei na obra, né, o senhor não fica chateado não, meu pastor.
Mas chegava e falava, o que esse careca tá falando aí o tempo todo? O pastor tinha pouco cabelo, o cabelo passou, né? Falei, esse careca tá falando um monte de coisa, não tô entendendo nada que ele tá falando. Eu nunca mais eu volto aqui nesse lugar. Esse homem fala um monte de coisa, não tô entendendo nada, eu ia embora. Mas depois eu fazia o quê? Eu voltava lá. Contra a minha vontade. Por quê? Porque Deus começou a me controlar. Porque a minha mãe me entregou na mão de Deus. Você tem que entregar a sua vida, a sua família, a sua saúde na mão de Deus, irmão. Se você continuar controlando, você tem sido uma pedra. É uma pedra de tropeço. É forte ou não é? Eu só me consertei quando a minha mãe me entregou na mão de Deus. E não foi da boca para fora não, tá? Porque tem gente que fala assim, ó, a partir de hoje te entrego na mão de Deus. Mas daqui a pouco tá chorando de novo, irmãos. Daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa, não muda. E é por isso que Deus não tá mudando a coisa lá. Porque você tem entrado na frente de Jesus, tem impedido Ele de fazer a obra na sua casa. Cuidado. Não seja uma pedra de tropeço no caminho de Jesus. Fala pro seu irmão do lado assim, ó, vigia. Fala. É isso. É isso. Tem gente que fala assim, ó, vigiai e o quê? Eu digo para você outra palavra da Bíblia. Olhai, vigiai e orai. Você tem que olhar também. Olhar o quê, pastor? Ver? Não. Você tem que olhar o que você está fazendo. Prestar atenção. Diga misericórdia. Amém, Jesus. Eu já podia parar aqui, né? Posso terminar? Versículo 44. E o defunto fez o quê, pessoal? O que o defunto... O que ele fez? Saiu. O defunto saiu. A Bíblia chama ele de quê, pessoal? Defunto. Já viu um defunto andar? Irmão, você vai sair correndo. Pensa numa pessoa que, sei lá, que já faleceu aí. Pensa aí numa pessoa que já faleceu. Se você ver essa pessoa entrando aqui, você vai fazer, tá amarrado, o que é isso aqui? Tá repreendido. Irmão, porque defunto não anda. Defunto não anda. A Bíblia está falando aqui, o defunto fez o quê? Saiu, irmãos. Que coisa, meu Deus do céu, como é que pode defunto andar, irmãos? A Bíblia diz aqui, ó, e o versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés, o quê, pessoal? Lê para mim. Lê para mim. Ligados com faixas, ou seja, amarrados, né? É aquela atadura, né? Atadura? Que chama? Atadura, né? Ligados com faixas. E o seu rosto envolvo no lenço. Olha o que fala Jesus agora. Disse-lhe Jesus, lê para mim agora, quero todo mundo lendo. Lê. O que ele fala? Jesus foi lá tirar a atadura? O que ele falou? Faz. Vocês não botaram a pedra? Vocês não enrolaram ele? Agora faz vocês. Jesus não foi lá. Deixa eu tirar aqui. Ai, Lázaro, que bom que você ressuscitou. Deixa eu tirar essa atadura de você. Vocês aí. Não foram vocês que botaram a pedra? Tira a pedra. Vocês não foram vocês que amarraram ele todinho, como se fosse um defunto? Agora vai lá e tira vocês agora. Irmãos, você tem que tirar essa atadura que está no teu corpo. Você tem que tirar. Você tem que tirar esse negócio que está no teu corpo. Não é ele que vai tirar, porque ele já falou que vai, ele já fez. Quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele já fez o que ele tinha para fazer. Você está esperando mais o quê? Você tem que agora determinar a vitória. Para de pedir. Determina a vitória. Não é Jesus me cura, não. Eu ordeno que essa doença saia do meu corpo agora em nome de Jesus. É assim que você faz. E o mal tem que sair, pessoal. Não controle tudo, hein? Você está querendo controlar coisa demais. Para de controlar tudo. Não seja um controlador. Amém, pessoal?